programa Um Toque de Deus. É momento da palavra. É momento da palavra. Bem, neste momento nós vamos ler a palavra de Deus para a nossa reflexão em Mateus capítulo 8, versículos 11 e 12. E quero dizer-lhes que o que vamos trazer nesta manhã não é nada popular. Aliás, o assunto que eu vou tratar nesta manhã é um assunto bastante evitado nos últimos anos, em todas as partes. Eu sei que este assunto é muito evitado também na América do Norte, e este assunto saiu da pauta também das pregações no Brasil já faz muito tempo. É muito difícil você ligar a televisão ou ligar o rádio e ouvir alguém pregando sobre o inferno. Alguém falar sobre o inferno é muito raro, é muito difícil, né? E uma vez me chegou uma informação, isso já faz muito tempo, que quando eu morava na América do Norte, que durante 2 anos, não houve uma pregação sequer na Califórnia sobre o inferno. Por 2 anos, nenhum pastor pregou sobre o inferno, uma pesquisa que foi feita lá na década de 80. Mas como a Bíblia trata sobre o inferno, e a Bíblia, e Jesus tratou também, a Bíblia trata, então é uma coisa importante. E eu me lembro de uma palavra de Paulo em Gálatas capítulo 1, quando ele diz assim: se eu estivesse agradando a homens, eu não seria servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos vir aqui ao programa para jogar confete apenas nas pessoas, para agradar as pessoas. Eu sei que nós temos que oferecer uma programação que tenha conteúdo, não podemos vir aqui ofender as pessoas, fazendo uma crítica barata, sem irresponsável, não podemos fazer isso. Julgar de forma irresponsável também não podemos. Mas, por outro lado, a nós nos foi imposta a obrigação de falar-lhes a verdade, de falar-lhes a palavra de Deus. Foi o que Jesus disse em João 8:32, João 8:36, e conhecereis a verdade vos libertará. Paulo, aos Gálatas capítulo 4, ele pergunta: acaso fiz-me vosso inimigo, dizendo-vos a verdade? Ao falar a verdade, por acaso me tornei inimigo de vocês? Porque ele faz duras críticas aos crentes da Galácia, porque estavam abandonando os ensinos que Paulo havia lhes passado para voltar à prática do Antigo Testamento. Então Paulo faz uma crítica muito dura aos crentes da Galácia. E é claro que muita gente hoje, a igreja evangélica de hoje, não estou assim generalizando, mas uma grande parte dela, uma grande parte dos pregadores, pastores hoje, líderes evangélicos, são passíveis de críticas e críticas duras, tá? De exortações, de advertência, porque o quadro que nós temos diante de nós é um quadro que chega a ser desolador, e isso nós temos tratado aqui domingo após domingo e vamos continuar tratando. Creio que Deus tem nos chamado para falar a verdade, porque é a verdade que liberta, e Cristo é a verdade. A palavra de Deus tem preocupação com a verdade, tanto que Jesus orou em João capítulo 17 e versículo 17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então vamos ler a Mateus capítulo 8 e os versículos 11 e 12, que diz assim: eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Esses sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. A Bíblia usa a palavra inferno 54 vezes. No Antigo Testamento, no hebraico, o termo é Sheol, a região dos mortos. E no Novo Testamento é Hades, ou Hades. Agora, muitas pessoas fazem uma confusão entre inferno e sepultura, como as testemunhas de Jeová. Elas dizem que o inferno e a sepultura é a mesma coisa, mas isso não é verdade, né? A Bíblia, no grego do Novo Testamento, tem uma palavra para inferno, que é Hades. E a Bíblia tem também uma palavra para sepultura, que é Minemion. E há diferenças gritantes, marcantes entre sepultura e inferno. Por exemplo, uma sepultura pode se enfeitar. Alguém pode colocar coroa de flores, colocar placas, colocar versículo da Bíblia, colocar poesia, colocar um epitáfio, uma frase. Alguém pode enfeitar uma sepultura, mas ninguém consegue enfeitar o inferno. Uma outra coisa que nós podemos também observar a diferença entre sepultura e inferno é que a sepultura pode se visitar.
E isso acontece principalmente no dia 2 de novembro, que é o dia de todos os mortos, o dia dos mortos, finados, dia de mortos. Então os cemitérios ficam lotados, cheios de pessoas que vão visitar as sepulturas dos seus entes queridos. Mas ninguém visita o inferno. Pode-se visitar uma sepultura, mas não há como visitar o inferno. Uma outra coisa é que alguém pode comprar uma sepultura. A sepultura pode ser comprada, o jazigo. É muito comum hoje, principalmente nas últimas décadas, nos últimos anos, há uma indústria aí, né, do jazigo, dos cemitérios, as famílias se previnem e já compram as gavetas para sepultar os seus mortos. Mas o inferno não dá para comprar. Eu nunca vi inferno à venda, né? Existe sepultura à venda, mas não inferno à venda. Então, há uma diferença muito grande entre sepultura e inferno. Uma outra coisa que nós podemos ver, aliás, até Abraão comprou um campo, o campo de Macpela, para sepultar a sua esposa. Uma outra coisa que nós podemos observar é que você pode colocar inscrições numa sepultura, como eu já disse aqui, mas não dá para colocar uma inscrição no inferno. E uma outra coisa também que eu me lembrei agora é que alguém pode entrar numa sepultura e ser tirado de lá. É verdade. Às vezes precisa fazer uma autópsia, eu já vi isso acontecer. Tá? A pessoa está lá sepultada, e eu já vi, como eu já disse, quando eu estava na minha adolescência, quando isso aconteceu, na cidade onde eu morava. Depois de 7 dias foram lá, exumaram o corpo da pessoa e ela foi tirada da sepultura. Mas eu nunca vi alguém ser tirado do inferno, nunca ouvi falar isso, que alguém pode ser tirado do inferno. O inferno é descrito na Bíblia como um fogo que nunca se apagará, Mateus 3,12. Como fornalha de fogo, Mateus capítulo 13, versículos 42 e versículo 50. O inferno é descrito como um lugar de tormento, com fogo e enxofre, de acordo com Apocalipse 14, versículo 10. É um lugar de trevas, de fumaça de tormento, é um lago de fogo. Jesus disse em Mateus 25, 41 que o inferno, o fogo eterno, foi preparado para o diabo e seus anjos. A Bíblia descreve o inferno como um tormento eterno. E existem na Bíblia informações sobre o inferno, que ele é um lugar de sede insaciável. Isso está em Lucas 16, versículo 24. Ele é o lar eterno dos piores elementos. Né? Os piores elementos estarão no inferno. Ir para o inferno é viver na companhia de Nero, de Hitler e de Judas Iscariotes. Se bem que o céu também, lá estarão pessoas que também não prestaram, é verdade, mas que foram transformadas, redimidas por Cristo Jesus, pela sua obra na cruz. O inferno também, a Bíblia diz, é o lugar onde o bicho não morre, quer dizer, a consciência não para de atormentar. O inferno só tem entrada, não há saída, não tem como sair. E ali onde o corpo não será consumido. O inferno é um lugar de remorsos. O Salmo 9, versículo 17 diz que os ímpios serão lançados no inferno e todos os que se esquecem de Deus. E não há esforço, não há jeitinho humano que possa livrar do inferno. Não tem jeitinho brasileiro, não tem como contornar a situação. Em Mateus 10, 28, Jesus disse, não tem mais os que podem matar o corpo, mas temos aqueles que podem matar o corpo e lançar a alma